Olá! Em qualquer instalação industrial que tenha tanques de armazenamento, um transbordamento, bom, isso não é só um risco, é o prenúncio de uma verdadeira catástrofe. E é justamente para evitar esse cenário que existe uma norma global que funciona como a nossa linha de defesa definitiva, a API 2350. Nessa análise técnica de hoje, a gente vai destrinchar essa norma, ponto a ponto, da teoria até a aplicação prática no campo. Então, para a gente dominar de vez a API 2350, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa norma, a sua essência. Depois, a gente decodifica os famosos níveis de proteção. Na sequência, vamos explorar as ferramentas de automação e análise de risco. E por fim, vamos ver como tudo isso se conecta na aplicação prática. Preparados? Vamos lá! Muito bem, começando pelo começo. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é o grande problema que a API 2350 se propõe a resolver? A resposta é simples, mas absolutamente vital. Ela existe para prevenir catástrofes. Em termos formais, a API 2350 é o padrão internacional que estabelece os requisitos mínimos para a gente prevenir transbordamentos. Um detalhe importante, o foco dela são os tanques atmosféricos, ou seja, aqueles não pressurizados. É essa norma que dita as regras do jogo, para o projeto, para a operação e, claro, principalmente para a segurança desses ativos tão críticos. E aqui está a filosofia por trás da norma. A segurança nunca, jamais, pode depender de um único ponto de falha. A ideia é construir uma defesa em profundidade, sabe, como uma fortaleza com várias muralhas. A gente está falando de instrumentação adequada e precisa, de alarmes que sejam confiáveis e impossíveis de ignorar, de procedimentos operacionais robustos e, como última barreira, de sistemas automáticos que possam intervir quando tudo mais falhar. Agora sim, vamos entrar no coração da norma. Para entender de verdade a API 2350, a gente precisa falar a mesma língua. E essa língua é definida pelos níveis de proteção. O primeiro deles é o NMO, o nível máximo operacional. Pensem nele como o teto de trabalho do dia a dia. É o nível mais alto que o produto deve chegar no tanque durante uma operação normal, rotineira e segura. Subindo um pouco mais, a gente chega no NMA, o nível muito alto. Aqui a coisa já fica séria. Esse é o primeiro alerta crítico. Quando o nível bate nesse ponto, um alarme claro, distinto, tem que soar, exigindo que a equipe de operação tome uma atitude imediata para parar o enchimento do tanque. E por último, o NC, ou nível crítico. Chegou aqui, a intervenção humana já deveria ter acontecido. Essa é a última barreira de todas, e ela é puramente automatizada. Se o nível atinge o NC, o perigo de transbordamento é iminente. Não tem mais conversa. Os sistemas automáticos têm que assumir o controle total e cessar o fluxo sem a menor hesitação. E esse slide aqui revela uma das sacadas mais inteligentes da norma. Ela basicamente recompensa o uso de tecnologia. A lógica é bem direta. Quanto mais robusta e automatizada for a operação, como é o caso da categoria 3, menores podem ser as margens de segurança exigidas entre um nível e outro. E o resultado prático disso? Um aproveitamento muito maior do volume útil do tanque. Ou seja, mais segurança acaba se traduzindo em mais eficiência operacional. É um ganha-ganha. Vamos avançar agora para as ferramentas mais sofisticadas que a norma nos oferece. Aqui a gente começa a falar de instrumentos poderosos para uma gestão de risco que seja realmente eficaz e inteligente. E o principal desses instrumentos é o AOPS, o Sistema Automático de Prevenção de Transbordamento. Pensa nele como sistema de segurança final, totalmente automatizado. Ele age por conta própria, de forma independente, seja fechando uma válvula, seja parando uma bomba, sem depender de nenhuma ação humana. É um item absolutamente crucial para os tanques classificados como categoria 3. Mas como é que a gente identifica onde estão as barreiras mais frágeis do nosso sistema? Bom, para isso, a norma recomenda uma ferramenta visual muito poderosa, a análise Bullseye, ou gravata borboleta. Ela é fantástica porque permite enxergar, numa imagem só, toda a cadeia de eventos de um acidente, desde as suas causas raiz até as consequências finais. A estrutura, como a gente pode ver aqui, é genial na sua simplicidade. Do lado esquerdo da gravata, a gente lista as ameaças e as barreiras que previnem que o acidente aconteça. Bem no centro, no nó da gravata, está o evento que a gente não quer, o transbordamento. E aí, do lado direito, vem as barreiras que mitigam o impacto, caso o pior aconteça, e as consequências finais se tudo falhar. É um verdadeiro mapa completo do risco. Ok, já vimos a teoria. Vamos agora para a parte prática. Ver como todos esses conceitos se transformam em números, em cálculos e em ações concretas lá no campo.
E na prática, tudo começa com matemática. A primeira variável que a gente precisa ter na mão é a pior vazão de entrada possível no tanque. Para o nosso exemplo aqui, vamos considerar um número bem robusto, 1.000 metros cúbicos por hora. A segunda variável crítica é o tempo. Qual é o tempo total de resposta do sistema? E isso inclui tudo, tá? Desde a detecção do nível alto, a comunicação, a ação do operador, até o fechamento completo da válvula. É o tempo total para estancar o fluxo de produto. No nosso caso, vamos trabalhar com 6 minutos. E é aqui que a mágica acontece. A gente cruza a vazão com o tempo de resposta e pronto, temos o resultado. Para conseguir parar aquele fluxo em 6 minutos, o cálculo mostra que precisamos de uma margem de segurança de 20 centímetros entre o ponto do alarme, o NMA, e a parada final automatizada, o NC. E olha, esse é o ponto mais importante de todos. As margens de segurança na API 2350 não são achismo, elas são fruto de cálculo. São engenharia pura e aplicada. Estando no Brasil, é fundamental entender como a API 2350 conversa com a nossa NBR 17505. Pensem assim, a NBR 17505 é a norma guarda-chuva mais abrangente que trata do armazenamento de líquidos inflamáveis de forma geral. Já a API 2350 é a norma especialista que a própria NBR cita para cuidar dos detalhes técnicos da prevenção de transbordamento. Uma complementa a outra. Certo. Então, qual seria um plano de ação para implementar tudo isso? O roteiro é bem claro e está aqui. A gente começa mapeando e classificando os tanques. Depois, define os níveis de alarme com base nos cálculos. Em seguida, faz uma análise de lacunas para ver o que falta na instrumentação, projeta ou reforça o sistema automático, integra tudo com as normas vocais como a NBR e, o passo crucial, formaliza tudo isso num procedimento oficial, vivo e bem documentado. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão, uma pergunta que todo profissional da área deveria se fazer todos os dias. O seu processo de prevenção de transbordamento é só um documento na gaveta para passar numa auditoria? Ou ele é uma ferramenta viva, com cálculos robustos, com testes periódicos e com validação real em campo? Porque a diferença entre a conformidade no papel e a segurança de verdade está exatamente na resposta a essa pergunta.